Boa noite a todos. Me chamo Mauro Fagundes, sou estudante de medicina do sexto período e hoje eu vim abordar é, o AVC agudo, protocolo clínico segundo as diretrizes. Nessa aula nós vamos abordar a definição do AVC, a etiologia, as causas e os fatores de risco associados, como identificar uma avaliação pré-hospitalar, como ele deve ser identificado na avaliação hospitalar, qual o tratamento, as opções, química ou mecânica, quando utilizar e as janelas de exposição, os fármacos utilizados, o passo a passo que deve ser feito no momento da admissão do paciente com suspeita de AVC e como deve ser feita a terapia profilática, como deve se manejar esse paciente pós o evento, certo? Então vamos lá. Certo. O que é o AVC? Então, ele é um evento agudo, instalação súbita, que vai ser caracterizado por sinais clínicos de perturbação focal ou global da função neurológica. Esse acidente ele pode ocorrer por duas formas. Ele pode ocorrer por conta de um evento isquêmico, que pode ser, por exemplo, por placas ateroscleróticas, deposição de uma placa que vai obstruir o fluxo sanguíneo, então podendo ofertar ali eventos isquêmicos, gerando injúria, hipóxia e danos às células nervosas, ou hemorrágica, que vai ser um evento de extravasamento espontâneo de sangue intracerebral, no qual você tem o acúmulo desse sangue no parênquima ou nos ventrículos, que vai aumentar a pressão arterial intracraniana, ou também por conta de uma hemorragia subaracnoide. O AVC isquêmico ele é o tipo de AVC mais prevalente, então 75 a 85% dos casos vão ser por origem isquêmica. E só recapitulando, o isquêmico, obstrução arterial, consequentemente corroborando para alteração no fluxo sanguíneo. Isso pode ocorrer principalmente, na maioria dos casos, por conta de uma placa aterosclerótica, certo? Que vai diminuir o fluxo sanguíneo do local, favorecendo assim para isquemia e injúria celular, ou hemorrágica, que é a ruptura do vaso por conta de aneurismas, hipertensão arterial, lesão endotelial, principalmente, certo? Então, essa é a definição. Um evento agudo com essa disfunção neurológica, caracterizado aí ou por isquêmico ou por hemorrágico. O que pode causar um AVC isquêmico ou hemorrágico? O hemorrágico, ele vai ser por causas, vão ter diversas causas associadas, então a etiologia vai depender do tipo de AVC. No caso do AVC isquêmico, a principal causa modificável de AVC é a aterosclerose. Nós temos fatores ali associados tanto para o AVC isquêmico quanto para o AVC hemorrágico, que vai ser a diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, tabagismo, etilismo, doenças cardíacas. É sempre bom frisar, eu gosto de frisar nessas doenças cardíacas, já que o manejo inicial do paciente com suspeita de AVC agudo deve incluir também o eletrocardiograma, justamente para descartar um causa de fibrilação atrial. Então, ele está tendo um AVC isquêmico de origem de um êmbolo cardiogênico. Então, uma fibrilação atrial fez com que esse êmbolo chegasse até a circulação arterial no cérebro e gerasse essa isquemia. Ou distúrbios próprios de coagulação, como hemofilia A tipo B, que acabam favorecendo esse sangramento espontâneo caracterizado aí pelo AVC hemorrágico, certo? Então, etiologia e fatores de risco vão andar lado a lado quando se pensar em acidente vascular cerebral. Como identificar e quando suspeitar? Nós temos uma escala padronizada, que é a escala de Cincinnati, que vai ser uma escala que vai avaliar 3 itens. A queda facial, então você vai pedir para o paciente mostrar os dentes ou sorrir e você vai verificar uma simetria. Essa simetria
é denominada desvio de rima, certo? Outra avaliação que nós vamos ter é a hipotonicidade nos braços. Então, você pede para o paciente estender os braços para frente em um ângulo de 90 graus e vai pedir para ele manter esse braço estendido durante 10 segundos. O braço que ele demonstra uma hipotonicidade e não consegue ficar mantido na posição, ele vai ser sugestivo da lesão contralateral. Então, se eu tenho uma hipotonicidade de membro superior direito, ele é sugestivo de acometimento de artéria cerebral esquerda. E também a fala. Na fala, nós vamos pedir para ele pronunciar uma frase, certo? E você consegue identificar uma afasia ou uma disartria. Então, 3 itens: sorriso facial, certo? Hipotonicidade, fraqueza nos braços e avaliação da fala. Se ele tiver alteração em algum desses 3 itens, você já classifica como positivo e liga para o SAMU, suspeitando assim de AVC, certo? Agora, você só consegue diferenciar o AVC isquêmico de hemorrágico após uma TC, sendo assim obrigatoriamente e primordial a avaliação da TC de crânio como método de imagem, certo? A avaliação que nós temos ali, pré-hospitalar, escala de Cincinnati, nós vamos avaliar aqueles 3 itens para conseguir identificar dano neurológico focal ou global. No caso da avaliação hospitalar, nós temos essa escala de NHSS, que é uma escala que vai de 0 a 46 de pontuação, que vai estratificar o risco neurológico e o prognóstico desse paciente. É uma avaliação um pouco mais longa, com um pouco mais itens, e eu vou disponibilizar no final da aula nos links o link original que contenha essa escala, certo? Como eu disse, o exame de imagem, a TC de crânio, ela vai ser o de escolha, por mais que não seja o mais sensível, ele é o mais disponível, o menor custo, tem uma detecção precoce também. Nós temos 67% dos casos detectados nas primeiras 3 horas, consegue identificar sinais de isquemia, e 82% nas primeiras 6 horas de icto. O que é o icto? No caso do infarto, você vai sempre classificar o tempo de início do AVC conforme a última vez que ele foi visto bem, certo? Então, por exemplo, o paciente ele foi dormir às 8 horas da noite e acordou às 8 horas da manhã, sentindo já quadros sugestivos de AVC. O que você vai caracterizar o tempo de início desse AVC? O último tempo que ele foi visto bem. A partir dali, você começa a contar como tempo de início do AVC, certo? Poderia ser, as pessoas podem se confundir de começar a colocar o tempo de início do AVC, por exemplo, quando a pessoa acordasse. Então, ela acordou bem, ela acordou com sintomas, então a partir dali eu começo a caracterizar, está errado. Devo caracterizar o início do AVC a partir da última vez que ele foi visto bem. Então, TC de crânio, exame diagnóstico de escolha para diferenciar AVC isquêmico de AVC hemorrágico. Temos outros exames complementares que devem ser utilizados no momento da admissão, como por exemplo o eletrocardiograma de repouso. Ele visa ali descartar principalmente aqueles fatores que podem estar associados, fibrilação atrial, por exemplo, já para diagnosticar causas secundárias. Glicemia capilar, muito importante para descartar hipoglicemia, já que esses déficits focais eles surgem também já em um caso de hipoglicemia exacerbada. Então, sempre usar a glicemia capilar para diferenciar e descartar hipoglicemia, já como um evento que poderia estar causando aquilo. Hemograma completo, contagem de plaquetas. Você vai ver se esse paciente tem uma trombocitopenia, certo? Que seria já uma contraindicação para o uso da fibrinólise, já que você tem como primeiro
forma de tratamento do AVC isquêmico, você sempre vai pensar em trombólise, então vamos discutir isso mais adiante. Só estou deixando claro o porquê do hemograma, o tempo de pré-trombina, de protrombina, tromboplastina e contagem de plaquetas vai ser importante, porque avaliar. Nós temos ali também a avaliação de outros eletrólitos, dosagem sérica de potássio, sódio, ureia, creatinina e troponina, certo? E o que nós vamos achar no AVC isquêmico? Como diferenciar um AVC isquêmico de um AVC hemorrágico numa tomografia? Justamente, o AVC isquêmico ele vai ser caracterizado por hipodensidade no território suprido pela artéria, enquanto no AVC hemorrágico você vai ter hiperdensidade, sugerindo ali a presença de um coágulo, certo? Essa é a avaliação hospitalar, vai contar com exame de imagem e exames complementares, certo? Quando tratar, como tratar, quais são os critérios? Vamos estar bem atentos nessa parte. Nós temos duas formas de tratamento de AVC isquêmico, o químico e o mecânico. Ambos vão visar a mesma coisa, que é a retirada do trombo que está causando a obstrução do fluxo sanguíneo. Porém, para isso você tem alguns critérios de elegibilidade. Pronto. O tempo da trombólise, você vai considerar a trombólise farmacológica a partir de se o paciente tiver mais de 18 anos, se foi caracterizado como AVC isquêmico, porque AVC hemorrágico não tromboliza, certo? E que esteja dentro dos critérios de elegibilidade, certo? Começou a menos de 4 horas e meia, se passar desse tempo, está contraindicada a trombólise. A tomografia computadorizada deve ser feita antes descartando então a hemorragia, AVC hemorrágico. E se não tiver contraindicações, contraindicações seriam, é uma lista bem extensa, se tiver distúrbios de coagulação, hemofilia, doença de von Willebrand, se ele tiver feito uma cirurgia de grande porte nos últimos 14 dias, certo? Nós temos uma lista bem extensa de contraindicações, então devemos sempre ficar ligado. Se tem mais de 18 anos, se está no tempo de janela com menos de 4 horas e meia desde o tempo de início dos sintomas, isso você considera o tempo de icto, certo? O tempo da última vez que ele foi visto bem, ok? E se descartado o AVC hemorrágico. Certo, passado desse tempo, passou dessa janela, é ofertado outra forma de tratamento, que é a trombectomia mecânica, que é com porta-balão cateterismo guia, na qual você tem duas formas, a colocação de um stent expansivo, que vai degradar esse trombo, ou por aspiração desse trombo, que é outra forma de trombectomia mecânica. Nós temos ali uma janela de até 24 horas para a realização e ele vai ter uma indicação específica conforme o tempo de icto. Então, uma trombectomia de até 8 horas, nós vamos ter as seguintes indicações. Após 8 horas até 24 horas, outras indicações. É uma lista bem extensa para esses critérios que vocês devem ver depois, rever depois, na diretriz e em fontes confiáveis que eu vou deixar aqui na descrição. Todas as contraindicações, tanto para AVC isquêmico, certo? Tanto para tratamento farmacológico, quanto para o tratamento mecânico. Ok, para o tratamento mecânico, nós vamos ter como classe farmacológica os fibrinolíticos, certo? Como fibrinolíticos, nós temos o alteplase e o tenecteplase. Lembrando que outra contraindicação muito importante para a trombólise é o paciente com a pressão arterial maior que 185 por 110 milímetros de mercúrio. Então, se esse paciente tiver com essa PA nesse valor, você tem que administrar algum medicamento para controlar a pressão dele
abaixo desse valor, não podendo também diminuir muito, já que isso pode contribuir para a lesão cerebral. Qual medicamento é indicado para manejar a APA desse paciente? Nós vamos ter o labetalol, que vai ser abordado mais posteriormente, é só uma abordagem antes que eu estou fazendo. O labetalol, que vai ser um bloqueador, um beta-bloqueador não seletivo, certo? Ou um bloqueador de canal de cálcio de hidropiridínico, que vai ser a nicardipina. Você vai ter essas duas opções para reduzir a PA antes de fazer a trombólise. Pronto. Dito isso, o trombolítico de escolha vai ser o alteplase. O mecanismo de ação é justamente pegar o plasminogênio, transformar em plasmina, e essa plasmina ela vai degradar a rede de fibrina, assim dissolvendo o coágulo. Forma de administração e doses. Nós vamos ter o alteplase 0,9 mg por quilo, uma dose máxima de 90 mg, certo? Via intravenosa. Isso daqui é muito importante vocês saberem a forma, certo? E as quantidades, a posologia certa na hora correta. Então, 10% da dose você vai aplicar de forma intravenosa, as duas formas, em bolos, rápido, continuamente, e ao longo de 60 minutos você vai administrar o restante dos 90% das doses. Então, só recapitulando, alteplase é o fibrinolítico de escolha, 0,9 mg por quilo, dose máxima de 90 mg, via intravenosa, 10% da dose aplicada em bolos rapidamente, e ao longo de 60 minutos você vai aplicar o restante, que vai sobrar 90% da dose, certo? Lembrando também que a janela é de 4 horas e meia até 4 horas e meia desde o início de icto, né? A considerar sempre essa janela dos sintomas. No momento da admissão, você já sabe todas as formas, os fármacos, formas de tratamento, condensando tudo e colocando para o manejo de você lá tendo que atender esse paciente. Então, esse paciente chega para você, primeira meta é a estabilização inicial do paciente. Como você vai fazer isso? Mnemônico MOVE, monitorizar a glicemia, lembrando, pensando já descartando uma hipoglicemia, a pressão arterial, já pensando na pressão se estiver acima de 185 por 110, diminuindo, oximetria, para ver a saturação. Se saturação abaixo de 94%, você deve ofertar O2 a 100% para ele, certo? E você vai pegar o acesso venoso já para poder fazer aquela dosagem de eletrólitos, para fazer o hemograma com a contagem de plaquetas que foi abordado no início da aula. Além disso, você deve fazer uma avaliação primária desse paciente para estabilização, ABCDE. A. Você vai avaliar se as vias aéreas estão pérvias. Você consegue ver isso através da aparência dele, se ele está com dispneia, se ele está com uso de musculatória acessória, se ele está com retração intercostal. Briefing. B. Você vai avaliar justamente essa saturação. C. Você vai avaliar a circulação desse paciente a partir de parâmetros de pressão arterial, tempo de preenchimento capilar. D. Avaliar danos neurológicos, escala de Glasgow, o NIHSS que você vai aplicar também. E a exposição. Você vai avaliar presença de cicatrizes, hematomas, causas visíveis nesse paciente que pode estar gerando algum trauma, certo? ATC de crânio, que é o exame de escolha, de imagem de escolha sem contraste, para diferenciar AVC isquêmico de hemorrágico, deve ser pedido até 20 minutos, certo? Após a solicitação, você tem um tempo de janela de interpretação até 35 minutos.
além dos exames iniciais que devem ser pedidos, e a trombólise deve ser feita até 60 minutos desde a TC de crânio e descartando assim AVC hemorrágico. Você tem um tempo ali recomendado de fazer a trombólise nesse paciente até 60 minutos, se ele estiver em uma janela menor que 4 horas e meia desde o início dos sintomas. Você deve ficar fazendo uma avaliação neurológica e de pressão arterial recorrente nesse paciente a cada 15 minutos nas primeiras 2 horas, certo? E após essas 2 horas até completar 24 horas a cada 30 minutos, e fazendo avaliação neurológica e de pressão arterial. Lembrando que você deve fazer também uma TC obrigatória após 24 horas de realização da trombólise. Eu coloquei aqui o manejo da PA, se ela tiver 185 por 110, como eu havia falado no início, já que a PA elevada contraindica a trombólise inicial. Então, antes, manejar a pressão para poder, assim, conseguir fazer a trombólise. Os medicamentos, bloqueador não seletivo ou bloqueador de canal de cálcio, labetalol, nicardipina. Feito, então, o manejo desse paciente, identificou que era um AVC isquêmico em janela para trombólise sem contraindicações e realizada a trombólise ou a trombectomia mecânica se oferecida e no tempo de janela também. Após o tratamento, você deve fazer profilaxias, certo? Então, você quer evitar um novo evento, por exemplo, de aterosclerose ou de formação de trombos. Para isso, você vai incluir uma terapia antitrombótica com antiagregação plaquetária, ácido acetil salicílico e clopidogrel, ácido acetil salicílico, dosagem de manutenção, e clopidogrel em dosagem de manutenção, certo? Se for um AVC de causa cardioembólica, ou seja, fibrilação atrial ou um êmbolo que se deslocou do coração e chegou até o cérebro, você vai usar anticoagulante junto com os antiagregantes. Então, anticoagulantes que nós vamos ter de opção: varfarina, rivaroxabana e apixabana. Vamos também fazer o tratamento contínuo da dislipidemia, que consequentemente é o que gera também a aterosclerose. Nós vamos ter estatinas de alta potência, rosuvastatina ou atorvastatina, rosuva de 40 mg ou atorvastatina de 80 mg, além também de metras pressóricas, na qual você vai controlar a hipertensão arterial dele, obrigatoriamente com um inibidor da enzima conversora de angiotensina ou um bloqueador de receptor de angiotensina, então um IECA ou um BRA associada a um diurético, certo? Lembrando que essa terapia anticoagulante e antiagregação plaquetária, tanto quanto o controle, esse manejo contínuo, devem ser feitos apenas 24 horas após a realização da trombólise, já que o paciente pode acabar evoluindo para um AVC hemorrágico se você utilizar essa dupla antiagregação plaquetária